O mês da provisão, né, pastor? O mês da provisão. Tem alguém aí necessitado de provisão? Oh, glória. Pensei que eu estivesse sozinha, mano. Mas é isso, vamos lá. Vamos ao texto. Mateus 6,33, amado. Eu não sei qual é o tipo de provisão que você está necessitado. Se é uma provisão financeira, se é uma provisão emocional, ou se é uma provisão espiritual, amado. Mas eu creio que o nosso Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Obrigado, minha irmã. Vamos ao texto? Mateus 6. Eu vou ler o 31, o 32 e o 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir isso. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas, nosso Pai vai acrescentar, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, queremos bem dizer o teu santo, poderoso nome. Aleluia. Fala conosco, Pai, não o que queremos ouvir, mas o que é necessário, Pai, para a nossa alma, para o nosso espírito. Por isso, Pai, faça do nosso coração essa noite uma terra fértil, para que nós possamos sair daqui alimentados, providos da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus, e você diz amém. Bom, vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Mateus vai falar que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. Então, o tema dessa mensagem é: o reino dos céus é a provisão para a nossa vida. E esse versículo, ele é o cerne da mensagem de Jesus Cristo, sobre o cuidado e sobre o amor de Deus com a humanidade. É necessário que nós venhamos a entender que toda a nossa provisão, ela vem de Deus. Independentemente se trabalhamos ou não, se estamos desempregados ou não. Porque se estamos trabalhando, foi Deus que abriu uma porta. Se estamos desempregados, vai ser Deus que vai suprir a nossa necessidade. Amém? Então, o primeiro ponto, amado, que eu quero compartilhar com a igreja é a ansiedade humana. Se nós voltarmos um pouquinho, a partir do versículo 25, Jesus ele está falando para as pessoas que se preocupavam com as coisas naturais, amado, com as coisas básicas da vida. Ou seja, comida, bebida, roupa, aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. Jesus não está crucificando o trabalho ou a responsabilidade do homem, mas sim a ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem o poder de nos paralisar, de nos neutralizar. Porque ficamos ansiosos com aquilo que nós não temos na nossa mão. Então Jesus está falando sobre isso. E quantos de nós vivemos ansiosos porque fazemos planos, porque projetamos algo na nossa vida, e muitas das vezes aquilo não se realiza. Ou não se realiza no nosso tempo, no momento, no período que nós programamos. Sim ou não? Então, isso é na vida de todo mundo, amado, de todo ser humano. Então, aqui a pergunta de Jesus é: não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo mais importante do que a roupa? Então, o convite é o quê? É olhar para as aves do céu. Por quê? Porque elas não semeiam, mas o Pai Celestial, Ele os alimenta. E Ele vai dizer: olhe para os lírios do campo, que não tecem, mas são vestidos com a mais glória
do que Salomão. Então Deus está no controle de tudo, amado, independente do momento que eu e você venhamos a estar passando. Se Deus cuida das criaturas de menores valores, quanto mais Ele vai cuidar de mim e de você, amado, que somos filhos do nosso Pai. Tem filho aí? Então fica tranquilo, amado, descansa. Porque a ansiedade, amado, ela é um sintoma de pouca fé. E o homem, aqui ele é o homem colocando toda a sua expectativa nas coisas da terra, nas coisas do mundo, e deixando de priorizar a soberania de Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso, lutamos com a força do nosso braço, mano. Queremos obter os resultados, mas quando não acontece, começamos a murmurar. E não confiamos na soberania de Deus, no poder de Deus. O próprio Salomão, Provérbios 3:6, tem como jogar aqui, ó? Os midianitas aí, por favor. Provérbios 3:6. Salomão vai dizer assim, ó: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, essa é uma noite de nós reconhecermos de que a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer que a nossa vida não saiu do controle das mãos do Senhor. E só Ele pode endireitar tudo aquilo que está errado na minha e na sua vida e trazer provisão, seja ela financeira, seja ela emocional, ou seja ela espiritual. Tem alguém precisando de provisão? Então descansa, mano. Descansa. Mateus 6,33, não é uma promessa solta, é uma instrução, amado, de causa e efeito. Como assim, André? A provisão de Deus, ela é o efeito, e a prioridade correta é a causa. Me explica isso, te explica, mano. Causa, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro, Vando, a Deus. Prioriza, Vando, a Deus. Ele é a minha e a sua prioridade, amado. Quando nós buscamos o reino de Deus, aí sim, Ele vai acrescentar as demais coisas. Mas Ele tem que ser a prioridade. Ele não pode ser um plano de fuga na minha e na sua vida. Não é buscar a Deus quando nós queremos ou quando temos um tempo sobrando, amado. Ele é a prioridade, a tempo e fora de tempo. Buscar a Deus tem que ser, ou pelo menos deveria ser, né, amado, a prioridade da nossa vida. Amém? Ele não é um plano de emergência. Então, amado, a ansiedade humana, ela nos impede de receber a provisão de Deus, porque estamos presos num tempo que não é nosso. O passado se foi, nós estamos no presente. A ansiedade é uma doença do futuro. Só Ele, amado, é o mesmo de ontem, de hoje e de eternidade em eternidade. Só Ele tem o poder de ver o futuro, amém? Segundo ponto, amado, o reino de Deus e a sua justiça. E a minha pergunta é, o que exatamente estamos buscando? O reino de Deus ou as demais coisas em primeiro lugar? Para nós pararmos e refletirmos. Qual tem sido a nossa prioridade? Buscar o reino de Deus significa desejar que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, né, Padre? Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, para dentro da nossa casa, da nossa cidade, amado, da nossa nação. Buscar o reino de Deus para a nossa igreja. Não é aquilo que, e não aquilo que achamos ser certo, pois todo homem é falho e sujeito a erro. Por isso devemos viver debaixo da autoridade de Cristo, porque a justiça se refere
a retidão moral e ética que agrada a Deus. Quantas e quantas pessoas nós temos visto se afastar, mano, porque não tem ética, porque não são honestos, porque não são sinceros, porque não tem uma vida de retidão perante ao Senhor. E eu estou aqui abrindo margem para muita coisa, mano, até mesmo para as igrejas. Quantas igrejas nós temos visto ministrar somente o tema de hoje, provisão. Só que não é uma provisão emocional e nem espiritual. Só pregam, só ministram provisão financeira. E muitos, quando não recebem, se afastam e estão aí, ó, vivendo no mundo afora. Mas aqui no projeto não, nós pregamos provisão espiritual em primeiro lugar. Amém? Significa viver de forma íntegra, reta, temente e praticando o amor e a misericórdia e a honestidade conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. Não é a nossa autossuficiência, mas é a retidão na nossa vida que vem dele. Tudo é por ele, amado. Apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 3, capítulo 1. Visto que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, o convite é: foquem naquilo que é eterno e não nas coisas dessa terra, amado. Não é priorizar as coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras, amado. Vai passar, passará céus e terras, mas a palavra do Senhor não, amado. Essa é eterna. Nós temos que viver à base da palavra do Senhor, pois Ele sempre vai trazer a provisão para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Então a promessa de provisão, ela é acrescentada, Adriana. A provisão e a promessa de Deus, ela é acrescentada. E essa promessa de provisão, ela é consequência natural, automática de uma vida centrada com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus, ou seja, o comer, o beber, o vestir, toda a provisão vem de Deus. Ele promete suprir todas as minhas e as suas necessidades básicas. É o que esse povo estava pedindo. E é o que Jesus está falando. Vocês têm que primeiro buscar o reino. E tudo isso aí, ó, vos serão acrescentados. Então a promessa não é riqueza, não é ouro, não é prata, não é carro, não é casa, não é empresa, nunca foi sobre coisas materiais, amado. A promessa é, a provisão é as coisas do céu. Por quê, André? Porque isso tudo é um dom de Deus, é presente de Deus para mim e para você, amado. Deus pode te dar uma casa, um carro novo, te colocar uma empresa na tua mão. Deus pode tudo isso, amado. Só que nós temos que entender, amado, que o nosso coração é corrupto. E se você deixar se influenciar pelas coisas da terra, amado, você vai se perder na caminhada. Então, por isso, muitas das vezes, nós não obtemos os nossos sonhos. Porque se Deus te dá, amanhã tu não está aqui buscando a Ele, louvando e glorificando o nome dEle. Então, busca o reino. Porque casa, carro, empresa, tudo isso nosso Senhor pode te acrescentar, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Seu coração não pode se prender às coisas passageiras e terrenas. Temos que entender que a provisão não vem de um método ou de uma fórmula mágica. Toda provisão, ela vem do Pai Celestial. E Ele sabe na hora e quando colocar a provisão na tua mão. Ele sabe o momento certo
Até onde tu pode suportar a necessidade que você está vivendo. Mateus, versículo 24, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a dois deuses, ou a Deus ou às riquezas. A minha pergunta é: o que estamos servindo? Ou a quem estamos servindo? A Deus ou a Mamon? A Deus ou as riquezas dessa terra? A quem nós temos buscado? Quando entramos por essa porta, nós viemos aqui prestar um culto ao nosso Senhor ou a Mamon? Viemos buscar aquilo que o nosso Senhor pode nos dar? Porque tem uma diferença, mano, em você buscar a Deus e você vir buscar aquilo que Deus pode te dar. Então nós temos que estar atentos a isso. Glória a Deus. Coloca para mim o versículo 10, Lucas 10, 41. Hoje o pastor me deu um tempo legal, eu estou folgado, entendeu, Vando? Então dá para respirar, né? Dá para a gente introduzir, fica tranquilo, papai está falando com a gente. Meu padrinho está aqui só dedilhando, uma bênção na minha vida. Vamos ao texto? Lucas 10, 41. E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Muitas das vezes nós estamos assim, igual Marta, mano, preocupado com muita coisa. O dinheiro ainda não caiu na conta, a corrida hoje não bati minha meta, não apareceu nada esse final de semana, mano, para mim fazer um churrasco, trabalhar de garçom. Meu Deus, estamos ansiosos com muita coisa, mano. Como vai ser para pagar o cartão? Como vai ser esse mês? Como que eu vou suprir a minha casa? Como que vai ser a minha esposa falando, tem que pagar isso, aquilo. E aí, Senhor, como vai ser? A minha pergunta é: a quem estamos servindo? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, amado. Então, toda decisão, ela é uma escolha clara e exclusiva. E a prioridade na nossa vida, ela é uma só. Aí você vai escolher ou Deus ou as riquezas. Mas a escolha, no final, é sempre nossa. Ou você trabalha honestamente, porque você entende que a provisão vem de Deus, ou você se corrompe, né, Cis? No trabalho, na tua empresa, nos seus bicos, nos seus esquemas, e aí adora Mamon, porque você não consegue ficar sobre a dependência de Deus. E aí o texto vai dizer: Marta, Marta, você está preocupada e agitada por muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Qual parte nós estamos priorizando em nossa vida? As terrenas ou as celestiais? Porque o texto ele vai reforçar a ideia de que a boa parte está na presença de Cristo. Qual era a boa parte de Maria? Está aos pés do Senhor. Essa era a boa parte. Aos pés de quem, amado, nós estamos nos prostrando, nos rendendo? Né, irmã? A quem nós estamos nos prostrando? Diante de quem, amado? Não é isso, Penha? A quem nós temos recorrido na hora da nossa necessidade? Porque a prioridade, ela é gerada vida e propósito em nós, amado. Quando nós priorizamos o Senhor, Ele gera vida.
E Ele gera propósito em tudo aquilo que nós estamos passando, amado. Porque a minha e a sua vida vai servir de testemunho para alguém que está passando coisa pior do que eu e você. Apóstolo Paulo vai falar aos Filipenses 4,19. É o meu Deus que suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus. É nele, amado. Nada vem de mim nem de você, amado. A minha, a sua vida é dele, não é nada nossa, amado. Se você se converteu e entregou a tua vida a ele, é dele. Não vivo mais eu. Paulo vai dizer isso. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora? Eu vivo pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só que nós estamos vivendo verdadeiramente Cristo? Será que nós estamos verdadeiramente sendo fiel àquilo que a palavra condiz para mim e para a tua vida? O manual de vida meu e seu está aqui, amado. Mas nós precisamos tomar posse disso. Precisamos vivenciar isso dia após dia, mano, para que a provisão venha do céu e não da terra. O salmista vai dizer, 34:10, os jovens de Leãozinho passam necessidade e fome, mas para os que buscam o Senhor não lhe falta bem algum. Tem alguém aqui buscando o Senhor? Então descansa, amado. Descansa, Thales. Descansa, Flávio. O Senhor está no controle. Descansa. Se você tem buscado a Deus, fica tranquilo, porque essa peleja vai passar, mano. Essa luta que eu estou enfrentando vai passar, eu não tenho dúvida, mano. Vai passar, mano. Mas eu preciso me posicionar. Preciso ter postura, retidão. Preciso me manter íntegro, reto e continuar temendo a Deus. Não me vender, não me prostituir, não me corromper. Preciso me manter fiel à palavra. O que pode se separar do amor de Deus? Já parou para pensar isso? Paulo vai falar isso. O que pode nos separar do amor de Cristo? As lutas, as guerras, as necessidades, as tribulações, o sofrimento, a dor, a nossa necessidade, a depressão que muitas das vezes estamos enfrentando, as percas da vida, a ansiedade. Nada, se você se posicionar, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o meu e o seu Senhor. Nada. Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Ele pagou um preço de cruz. E nós somos entregues todos os dias como uma ovelha levada ao matadouro. Ele já fez a parte dele, amado. Ele já pagou um preço pela mim e pela tua vida. E Paulo vai dizer que eu e você, se entregamos a vida a Ele, somos todos os dias levados como ovelha ao matadouro. Quem está pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo? Precisamos morrer, mano. E eu não estou nem falando no sentido literal, morrer de morrer, não. Mas é morrer para os teus desejos, morrer para as tuas vontades, morrer para os teus esquemas, morrer para aquilo que o mundo tem a te oferecer, morrer para aquilo que não agrada o coração de Deus. É morrer nesse sentido que eu estou falando. Precisamos abandonar o pecado, abandonar os esquemas, abandonar o disse-me-disse. Precisamos estar focados na palavra de Deus, porque a nossa provisão vem dele, amado. Mas porém, todavia, em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando você se posicionar, amado, eu e você vamos bater no peito e dizer: eu sou mais do que vencedor. Nele nós somos mais do que vencedor. Apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 9:8. E Deus é
poderoso para fazer que lhes seja acrescentadas. Opa, peraí, aqui ó. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo está embasando. E Deus é poderoso para fazer que todas as coisas lhe sejam acrescentadas. Toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Deus não só provê, amado, a sua necessidade. Deus não só provê a nossa necessidade, mas Ele também faz eu e você superabundar, mano. Para quê? Para que possamos cumprir toda a boa obra do Evangelho. Você vai ser suprido, você vai superabundar, para que a obra do nosso Senhor não pare por causa das tuas necessidades. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ponto, a ansiedade humana. Segundo ponto, o reino de Deus e a sua justiça. Terceiro ponto, amado, o princípio da inversão. Tem alguém aí que tem visto muita inversão aí no mundo? As inversões de valores, né? Isso é o que nós estamos vivendo, amado. Ou seja, a inversão de valores tem corrompido não só as pessoas, mas também as igrejas. Foi o que eu falei um pouquinho antes. Estamos deturpando a palavra de Deus para bens particulares. E eu não estou aqui falando mal da minha igreja não, amado. Entenda bem. Eu estou falando num contexto geral, amado. Porque eu sei onde que eu congrego, amém? Eu sei o fundamento que eu estou firmado. Mas nós temos visto aí pessoas pregando o evangelho para ficarem milionárias e não estão nem aí para suas ovelhas. Então a inversão de valor tem corrompido as igrejas. A minha pergunta é: qual tem sido a nossa prioridade? Dinheiro, bens, status? Porque são dessas coisas que temos visto o mundo se corrompendo. E pior, matando uns aos outros por causa de dinheiro, mano. Uns matando os outros. Estão priorizando as coisas da terra e esquecendo-se até mesmo das suas famílias. Quantas reportagens nós temos visto? Pai matou a mãe porque tinha um seguro de vida. A senhora aí passou esses dias, uma senhora milionária, e o cara fazendo um esquema dentro da fazenda dela, matou a senhora que ajudou ele, que criou ele, por causa de quê? Por causa de dinheiro, bens materiais. Estamos priorizando as coisas da terra e esquecendo da nossa família. Quanto mais a Deus, amor. Essas pessoas que estão aí fora não querem nem saber do nome de Deus. Mas nós não, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Se você está aqui, amado, é porque você veio buscar o reino dos céus. Fica tranquilo, amado. Ele não perdeu o controle da tua vida. E eu estou falando por experiência própria. Ele continua no controle da minha vida e da minha família. E Ele é a prioridade da minha vida, amado. Quando invertemos a prioridade, invertemos os resultados. A provisão de Mateus 6,33 é a libertação da ansiedade. E Ele nos convida a viver com confiança racional no provedor e não na provisão. Nós temos que entender isso, amado. A nossa confiança tem que estar em Deus e não naquilo que Ele pode nos dar. A minha pergunta é: o que você tem colocado antes de Deus? Porque se Deus não é a tua prioridade, você tem colocado alguma coisa no lugar dele. O que nós estamos colocando no lugar do nosso Senhor? O que precisa mudar? Qual é o tempo de qualidade que eu e você temos que ter? De oração, de jejum, de leitura da palavra.
para que nós não venhamos a inverter os valores. Porque se tu não ora, tu não lê, tu não jejua, tu não tira um tempo para falar com o teu pai, amado, daqui a pouco você, volta para aquele mundão que você vivia. Todos aqui nasceram no berço evangélico? Não, né? Nem eu. E eu nem me imagino voltando para a vida que eu tive. Mas se eu não vigiar, se eu não tiver uma vida com Deus, daqui a pouco a gente está lá fora igual muitos que a gente conhece. É ou não é, pastor? Muitos se perderam porque deixaram de ter relacionamento com o Pai. Você está entendendo? Então, suas decisões no trabalho, na sua casa, com o seu dinheiro, refletem ética do reino. Porque quando priorizamos o reino de Deus, a nossa parte está feita. E agora é só descansar, mano. Quando você prioriza o reino de Deus, você descansa. Porque você entende que Ele está no controle da tua vida. E na hora certa, Ele vai prover aquilo que você necessita. Amém? Então, amado, vamos lá. Falta 7 minutos. Hoje eu falei bem, mano. Hoje eu estou à vontade. O pastor me deixou à vontade hoje. Primeiro lugar, ansiedade. Então Deus te cura da ansiedade e das frustrações da vida e traz paz ao seu coração. Segundo lugar, né? O reino de Deus e a sua justiça. Então Deus te arranca das trevas e te traz para o reino de luz, porque a justiça é dele. E o terceiro lugar, mano, o princípio da inversão. Deus abre a sua visão para que você veja as coisas não da terra, mas que você priorize as coisas do céu. E eu quero aqui começar a finalizar. Coloca para mim aqui, para a gente ler junto. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A minha pergunta é: nós temos lançado diante do Senhor os nossos desafios, as nossas pelejas, as nossas ansiedades? Porque eu não sei vocês, amados homens, mas quando eu estou enfrentando um desafio muito grande, muitas das vezes eu saio de perto da minha esposa. Porque aí fora dizem que homem não chora, mas homem chora, mano. Homem chora. E para um homem suprir a sua casa, mano, que não está conseguindo suprir a sua casa, é muito difícil. E eu não quero nunca que minha esposa me veja chorando por causa disso. Então a gente disfarça, sai. Vai tomar um banho? Não, vou tomar um banho, irmão. Porque aí a lágrima se mistura com a água do chuveiro e está tudo certo. Então será que nós estamos verdadeiramente lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade? Porque a palavra diz que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Ele tem cuidado da minha e da sua casa. Ele tem cuidado da minha e da sua família. Mas nós precisamos lançar sobre Ele e descansar nele. Porque Deus nos convida nessa noite a entregar a Ele toda a nossa ansiedade. Pois Ele quem tem cuidado da minha e da sua família. Deixa eu te falar uma coisa. Ele amou o mundo. Ele entregou Jesus como uma oferta pela minha e pela sua vida. Jesus não só transforma o ser humano, mas é a salvação da humanidade. Jesus é a maior provisão que todo ser humano pode receber. É a provisão sacrificial, como de um cordeiro imaculado, sem ruga, sem mancha, sem defeito, que morreu no meu e no seu lugar. E essa é a maior provisão, a provisão não financeira, não emocional, Assis, mas a provisão de uma vida eterna.
com o Pai. Independente do que você fez ou do que você esteja passando, porque nós já fizemos muita coisa errada. Estou falando por mim, tá, mano? Mas independente do que você fez, se tu entregou a tua vida ao Senhor, você é nova criatura. E tudo se fez novo na minha e na tua vida. Independente do que tu está passando, você é nova criatura. Se posicione, porque a minha e a sua provisão vem dele. Temos a garantia, através do Espírito Santo, de que um dia estaremos com ele na eternidade. Jesus é a provisão de toda a humanidade. Mas para receber essa provisão, precisa de uma coisa. Eu queria convidar o Ministério de Música aqui. Precisa de uma coisa: reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos querem ser providos por Cristo? Quantos? Eu quero, mano. Eu quero que a minha provisão sempre venha do meu Senhor. Essa é a hora de tomar uma decisão e de reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem dele e vai voltar para ele. Por quê, André? E aqui eu quero finalizar. Pastor, pode subir. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, principalmente a minha vida e a sua vida. Então deixa ele ser a provisão da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Aleluia.